Existe um mapa psicológico que foi desenhado há 800 anos e que, na minha avaliação, continua sendo um dos mais honestos e rigorosos já produzidos sobre a condição humana. Não foi feito por psicólogos, foi feito por místicos sufis. E antes que você decida que isso não é para você, deixe-me dizer o seguinte: Jung dedicou décadas tentando desenhar o mesmo mapa em linguagem ocidental e chegou a conclusões surpreendentemente próximas. A diferença é que os sufis começaram mais cedo e foram mais longe. Estamos falando da doutrina das 7 estações do Nafs. Nafs é uma palavra árabe de difícil tradução, porque ela contém muitas coisas ao mesmo tempo: alma, ego, self, psique, alento. É a totalidade do seu ser psicológico, seus desejos, seus medos, sua noção de eu. E segundo a tradição sufi, esse nafs não é uma estrutura fixa, é uma leda, uma escada. Pode estar no mais primitivo dos estados ou no mais refinado, e a distância entre um e outro é toda a distância que existe entre uma vida vivida no automático e uma vida vivida com inteireza. Não vou apresentar isso como sistema religioso. Vou apresentar como o que é, um mapa clínico da psique humana, com toda a honestidade brutal que isso implica. A primeira estação se chama Nafs al-Amara, o eu que comanda, o eu que incita ao mal. Essa é a estação em que a maioria das pessoas vive, às vezes por uma vida inteira. É a voz que sussurra que você merece mais um drink. O impulso que diz, só desta vez, antes de você trair seus próprios valores. É a parte de você que constrói justificativas elaboradas para cada transgressão, que rage no trânsito, nas redes sociais, na injustiça do mundo, porque o eu que comanda acredita que o universo lhe deve algo. Jung chamava essa estrutura de sombra, o depósito de tudo que rejeitamos em nós mesmos. Mas ele também alertava: a sombra não é simplesmente o mal, ela é o inconsciente. E o que é inconsciente nos governa de forma absoluta. O eu que comanda é a sombra em sua forma mais primitiva, antes de qualquer trabalho de integração ter começado. A alquimia medieval chamava esse estágio de nigredo, o enegrecimento, a decomposição. A matéria precisa ser reduzida à sua forma mais bruta antes que a transmutação possa começar. Você não pode refinar ouro do minério sem antes reconhecer que é, de fato, minério. Para atravessar esse estágio, a instrução dos sufis é simples e brutal. Observe. Não julgue, não reprima. Observe. Veja-se mentir. Veja-se performar. Veja-se rolar o feed, comprar o que não precisa, racionalizar o que sabe que está errado. Torne-se testemunha da própria tirania. Só então a segunda estação se torna possível. Antes de continuar, quero situar esse mapa no contexto do pensamento contemporâneo, porque seria desonesto apresentá-lo como verdade revelada sem esse diálogo. A psicologia ocidental chegou a estruturas semelhantes por caminhos independentes. Maslow, com sua hierarquia de necessidades e o conceito de autorrealização, descreve uma jornada de necessidades básicas em direção a um florescimento mais pleno. Mas o modelo sufi vai mais longe, porque não para na autorrealização. Vai além da realização do eu, em direção à dissolução do eu como entidade separada. Isso é onde as tradições contemplativas orientais e a psicologia ocidental ainda não se encontraram completamente. A psicologia ocidental, de forma geral, trabalha para fortalecer o ego,
para criar um eu mais coerente, mais funcional, mais capaz de navegar a vida. As tradições contemplativas propõem que o ego fortalecido é apenas o pré-requisito para uma jornada que vai além dele. Não estou dizendo que um está certo e o outro errado. Estou dizendo que são mapas de diferentes territórios e que confundi-los leva a problemas em ambas as direções. A pessoa que usa a linguagem espiritual do ego dissolúvel para evitar o trabalho psicológico de construção de um ego saudável está tão perdida quanto a pessoa que usa o trabalho psicológico para nunca encarar a questão fundamental da natureza da identidade. As 7 estações do NAFS são um mapa sofisticado, precisamente porque reconhecem os 2 movimentos como necessários. Você precisa primeiro de um ego suficientemente sólido para suportar o trabalho de descida. Você precisa de uma estrutura psicológica razoavelmente sã para que a dissolução posterior não seja colapso, mas abertura. Isso tem implicações práticas. A jornada espiritual séria não começa pela aniquilação do ego. Começa pela construção da capacidade de olhar para o ego com honestidade. E isso é exatamente o que o primeiro estágio pede. Não a eliminação do eu que comanda, mas a sua observação clara. A segunda estação é o Nafs al-Lawama, o eu que culpa, o eu que se acusa. Essa é a consciência que acorda para a própria corrupção e fica horrorizada com o que vê. Se o primeiro estágio é caracterizado pelo mal inconsciente, o segundo é caracterizado pela culpa consciente. Isso é progresso, mas é um progresso que sente como condenação. O perigo aqui é bem descrito por Jung. Quando você vê sua escuridão com clareza pela primeira vez, existe a tentação de se identificar completamente com ela, de dizer, sou meus pecados. Mas isso é simplesmente o ego se reafirmando em um novo traje. O eu que culpa ainda acredita na centralidade do eu. Apenas trocou de promotor para réu, ainda ocupando o mesmo tribunal da autoobsessão. No contexto psicanalítico, isso é o superego descontrolado, a voz parental internalizada que se tornou um juiz sádico. Na vida cotidiana, é a incapacidade de se perdoar. A confissão compulsiva que nunca leva à absolvição. A autoflagelação que se disfarça de espiritualidade. Os sufis ensinam: você deve atravessar o vale da autoculpa, mas não deve construir uma casa lá. O eu que culpa é o ego começando a morrer, mas ainda não morreu. Ainda se apega à ilusão de controle. Ainda acredita que através de suficiente autopunição pode ganhar redenção. A transição para o terceiro estágio requer um paradoxo: assumir plena responsabilidade pelas próprias ações sem se identificar com elas. Ver o próprio mal claramente sem ser esse mal. É o que os estoicos chamavam de prohairesis, a capacidade de distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. A terceira estação é o Nafs al-Mulima, o eu inspirado. Aqui, algo começa a mudar de forma perceptível. Onde o primeiro estágio era compulsão e o segundo culpa, o terceiro é intuição. Os mestres sufis descreviam esse momento como quando o buscador começa a distinguir entre os sussurros do ego e os sussurros de algo maior. Não com perfeição, não de forma permanente, mas com clareza crescente. Rumi usa a imagem da flauta de junco, cortada do junco e esvaziada para se tornar instrumento. Escreve: desde que fui separado do junco, meu lamento fez homens e mulheres chorar. O eu inspirado
foi cortado da existência inconsciente, esvaziado pela culpa e pelo autoconhecimento, e começa a fazer música. Mas a música é agridoce. É o som do anseio pela reunião com a fonte. Em termos junguianos, esse é o estágio em que o ego começa a estabelecer relação com o self, a totalidade da psique. Os sonhos se tornam mais vívidos e significativos. As sincronicidades se multiplicam. Você começa a sentir o que Jung chamava de função transcendente, o processo misterioso pelo qual o inconsciente se comunica com a consciência. Mas o terceiro estágio também tem seu perigo específico. O eu inspirado pode se embriagar com suas próprias experiências espirituais. Pode confundir o mensageiro com a mensagem. A história do misticismo está repleta de pessoas que pararam no terceiro estágio, declararam-se iluminadas, fundaram religiões em torno das próprias visões. Os sufis chamam isso de materialismo espiritual, a colonização do caminho espiritual pelo ego. Você começa a meditar para dissolver o ego, e o ego transforma a meditação em mais uma conquista, mais um distintivo, mais uma forma de se sentir superior. O antídoto é fakir, pobreza espiritual. O reconhecimento de que cada insight, cada momento de inspiração, não vem de você, mas através de você. A quarta estação é o Nafs al-Mutmainna, o eu tranquilo, a alma em paz. Mas não confunda tranquilidade com passividade. Essa não é a paz da ignorância ou da evitação. É a paz que vem depois da guerra, depois do confronto brutal e honesto com tudo que você é e não é. Nesse nível, o buscador começa a se desidentificar do ego completamente. Ainda existe uma personalidade, ainda há preferências e peculiaridades, mas são usadas levemente, como roupas que podem ser trocadas. O eu tranquilo não reage à vida, responde. Existe espaço entre estímulo e resposta, e nesse espaço vive a liberdade. Epicteto, que nasceu escravo em Roma e se tornou um dos maiores filósofos estoicos, ensinava algo remarkable similar. Não é o que acontece com você, mas como você responde a isso que importa. Mas ele foi mais longe. Ensinou que a verdadeira liberdade vem de reconhecer que suas opiniões, seus julgamentos, seu próprio senso de identidade estão sob seu controle. Todo o resto, saúde, riqueza, reputação, até a própria vida, é em última análise indiferente. Os sufis diriam que Epicteto estava no limiar da quarta estação. Em termos práticos, essa é a pessoa que pode perder tudo e permanecer inteira, que pode ser elogiada ou caluniada e permanecer inabalável. Não porque está entorpecida ou dissociada, mas porque encontrou uma identidade mais profunda do que qualquer circunstância pode tocar. Quero dizer algo sobre o que acontece na vida prática quando você começa a trabalhar conscientemente com essas estações, porque a discussão pode ficar muito abstrata se não for ancorada no concreto. A transição do primeiro para o segundo estágio geralmente acontece através de alguma forma de crise. Uma perda, uma falha, um confronto com as consequências das próprias ações que não pode mais ser racionalizado. O eu que comanda funciona precisamente porque consegue manter a ilusão de que está no controle, de que o mundo é o problema, de que as próprias ações são sempre justificadas. Quando essa ilusão quebra, e ela sempre quebra em algum ponto, surge a culpa. O trabalho nesse ponto não é acelerar para o próximo estágio, é aprender a ficar com o desconforto sem fugir dele
e sem se identificar com ele. A transição do segundo para o terceiro estágio geralmente exige alguma forma de prática contemplativa consistente. Meditação, escrita reflexiva, trabalho com sonhos, alguma forma de criar espaço para que o inconsciente possa falar. Não é acidente que todas as tradições que descrevem esse mapa incluem práticas específicas. A transformação não acontece apenas por insight intelectual. A transição do terceiro para o quarto, da inspiração para a tranquilidade, é provavelmente a mais difícil de todas, porque exige abandonar o apego às experiências espirituais. E isso é contraintuitivo. Você está finalmente tendo experiências que parecem significativas, que parecem verdadeiras, e a instrução é: não se agarre a elas. Deixe-as passar como nuvens. Isso só é possível com um grau de maturidade que leva tempo para desenvolver. A quinta estação é o Nafs al-Hadia, o eu satisfeito, a alma agradada com o que Deus decreta. Onde o quarto estágio alcançou tranquilidade, o quinto alcança algo mais ativo: gratidão. Não gratidão pelas coisas boas, mas gratidão pela existência em si, em toda a sua beleza terrível. Essa é a estação dos místicos que encontraram o divino na catástrofe, que viram graça no sofrimento, não como masoquismo ou negação, mas como percepção de uma dimensão da realidade que a mente ordinária não consegue acessar. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor pelo destino, não resignação, participação ativa no próprio destino, mesmo quando esse destino é doloroso. O reconhecimento de que você não é uma vítima do universo, mas um verbo dentro dele. A sexta estação é o Nafs al-Mardia, o eu agradável a Deus, a alma que se tornou o que o divino deseja que seja. Observe a mudança sutil. O quinto estágio estava satisfeito com Deus. O sexto está satisfeito ao Deus. A direção se inverteu. O sujeito e o objeto começaram a se fundir. Nesse estágio, o buscador não está mais buscando. Ele se tornou a busca. Quando age, não é ele agindo. É a dimensão mais profunda do ser se manifestando através de sua forma particular. O místico persa Bayazid Bastami expressou essa estação com palavras que soam como heresia para ouvidos não preparados. Despojei-me de mim mesmo como uma cobra que muda de pele, e olhei para minha essência e vi que sou ele. Não é blasfêmia. É o reconhecimento de que o eu pessoal sempre foi uma ilusão, uma condensação temporária do absoluto na forma de uma vida particular. Jung se aproximou disso quando falou do self, com S maiúsculo, o arquétipo da totalidade, a imagem de Deus dentro da psique. Ele acreditava que o objetivo da individuação não era fortalecer o ego, mas relativizá-lo. Criar uma relação adequada entre ego e self, onde o ego se torna servidor, condutor, abertura através da qual o self pode se manifestar no mundo. A sétima e última estação é o Nafs al-Kamila, o eu perfeito, a alma que passou pelo Fana, a aniquilação, e retornou no Baka, a subsistência em Deus. Nesse ponto, toda a linguagem falha. Os místicos ficam em silêncio ou falam em paradoxos. Como descrever o estado no qual você não existe mais, mas é mais completamente você mesmo do que jamais foi? Como explicar que você se afogou no oceano, mas está agora nadando? Rumi tenta com esta imagem. Morri como mineral e me tornei planta. Morri como planta
e me elevei ao animal. Morri como animal e me tornei humano. Por que deveria temer? Quando fui diminuído pela morte? Uma vez mais morrerei como humano para me elevar com os anjos. Essa não é reencarnação em sentido literal. É a morte e o renascimento que acontecem dentro de uma única vida para os que caminham o caminho até o fim. Cada estágio do ego precisa morrer para que o próximo nasça. E a morte final é a morte do ego como ilusão de separação. Não como destruição, mas como integração, como sublimação em algo infinitamente maior. Jung chamava isso de conquista do self. Não conquista do ego, mas sua rendição voluntária, seu sacrifício gozoso ao padrão maior. Ele sabia que os que chegavam a esse estágio eram raros, mas também sabia que eles se tornavam os ancestrais, os professores, aqueles que deixavam pegadas para os outros seguirem. Percorremos as 7 estações, e o que encontramos não é um mapa da alma de outra pessoa, mas um espelho refletindo a sua. Todo estágio que exploramos, você já habitou em algum grau. Talvez você viva no primeiro, governado pelas próprias compulsões. Talvez no segundo, paralisado pela culpa. Talvez você tenha tocado o terceiro, sentido a inspiração, ou alcançado o quarto, aquela paz que não depende das circunstâncias. Conhecer o mapa não é caminhar o caminho. Os sufis não nos oferecem conforto, nos oferecem confrontação. O preço da entrada para esse caminho não é nada menos do que tudo que você pensa que é. A questão diante de você agora é antiga e urgente. Você vai permanecer dormindo ou vai acordar?